Fala pessoal, tudo bem? Outro podcast, eu ia falar mais um, mas eu peguei um insight aqui, depois eu explico para vocês. Outro podcast, a moeda imobiliária, com um grande convidado para você entender a importância e o poder da sua moeda imobiliária. Para você que quer vender o seu imóvel, não sabe como. Para você que quer comprar o seu imóvel, não sabe o momento, não sabe a hora. Esse podcast é para você. E hoje, pessoal, eu estou com um cara diferenciadíssimo. Um cara que realmente eu sou fã. Eu vou falar sobre as características, o currículo dele e já vou apresentá-lo para vocês. Olha só, ele é arquiteto, urbanista, natural de Tupaciguara, filho da dona Vilma e do seu José, casado com a Aide, tem 3 filhos, um deles é um grande amigo meu, Marcos Vinícius, Giovana, Jade, formado em arquitetura e urbanismo pela Unitri, Universidade do Triângulo, pós-graduado em gerenciamento de projetos e edificações, MBA em construções sustentáveis, ganhador do maior prêmio de arquitetura corporativa da América Latina, com o projeto da AMIPA, Associação Mineira dos Produtores de Algodão, com sede em Uberlândia. Desenvolve projetos com foco em arquitetura de alta performance e suas obras estão consolidadas em todo o Brasil e exterior. Com autoridade, ministra palestras em convenções, universidades e empresas com o tema A Arte de Encantar Clientes através da Arquitetura de Alta Performance. Com nós aqui no podcast A Moeda Imobiliária, Luiz Márcio, um arquiteto que mora hoje em Uberlândia, a minha cidade natal. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que o pessoal que está aqui vai escutar muito de como podermos valorizar o nosso imóvel. Seja bem-vindo, muito obrigado, Luiz. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui com você e te parabenizar, né, pela excelente visão que você teve sobre a moeda imobiliária, né? Tão importante ver esse aspecto do segmento imobiliário. Parabéns pela iniciativa e grande honra estar aqui. A gente espera contribuir cada vez mais com esse projeto. Com certeza, Luiz. Muito obrigado mesmo. Eu te acompanho. Eu acompanho seus projetos. Eu criei esse projeto, uma moeda imobiliária, e tenho falado muito sobre esse conceito para unir esse mundo imobiliário. E aqui nós vamos falar sobre isso. Eu quero falar sobre arquitetura, quero falar sobre o projeto de corretagem, como que o intuito disso aqui, Luiz, o intuito disso aqui, pessoal, desse projeto, desse podcast, é para que a gente valorize a nossa moeda imobiliária, para que isso faça sentido para você na hora de vender o seu imóvel e na hora de você comprar. Então, Luizão, vamos lá. Cara, a primeira pergunta é uma pergunta fácil, para você, principalmente, que a gente já tem conversado bastante. Eu gostaria que você é um cara muito conhecido a nível Brasil, mas eu gostaria que você falasse pro pessoal quem é o Luiz Márcio. Bacana. Então, eu sou, primeiramente, apaixonado por arquitetura, apaixonado pela arte do desenho e me envolvo com muita paixão, com muita garra em todos os projetos que a gente faz. Eu aprendi a desenhar, olhando minha mãe a desenhar, né? Quando eu era pequeno. Eu tinha 5 anos de idade e ela me deu uma caixa de lápis de cor com 12 cores. A gente morava em fazenda, né? Morava no estado de Goiás. Aí observando ela fazer os desenhos dela de roupa, de moda. Meu pai construía pontes. Ele fazia alicerces, né? Os pilares das pontes. Chegava aquelas estruturas ali de aço. E a minha mãe, ela ampliava aquilo ali, dava um zoom naquela época e mostrava pro meu pai e eu ficava lá observando. Então, com ela eu aprendi, né? O gosto, né? A arte do desenho. Eu sou arquiteto e eu tenho MBA em arquitetura sustentável e hoje a gente está estudando muito sobre neuroarquitetura. Olha que legal. Neuroarquitetura é uma neurociência que ela investiga como que, Silvio, o espaço construído, como que ele afeta o cérebro das pessoas, né, no ambiente tanto residencial quanto no corporativo. E estou estudando também muito sobre biofilia. Biofilia é um projeto de saúde integral, é um projeto completo, onde a gente, no espaço construído, a gente procura trazer a memória daquilo que fez parte da nossa infância, aquilo que faz parte da nossa vida, elementos da natureza. Muita gente fala que biofilia
é simplesmente você inserir o verde, né? Colocar o verde dentro de uma construção. Esse é um aspecto da biofilia. Então a gente procura, além da arquitetura, que é a minha graduação Sim. principal, eu procurei fazer assim. O que a arquitetura fez na minha vida? Ela abriu um leque para pesquisa, né? Para a gente não ficar conformada simplesmente ao banco da faculdade, né? Da graduação. Então a gente não para de estudar nunca. Né? Gosto muito de ler e lembrando também que a leitura veio na minha vida por um presente também da minha mãe. Olha que legal. Rapaz, um menino de 12 anos de idade, pré-adolescente, com 12 anos, o que uma mãe dá para um menino com 12 anos? Imagina o quê? Ela me deu a coleção de uma enciclopédia, a Barça, com 16 volumes. Caramba. Loucura. Rapaz, eu devorei aquilo ali. Não tinha celular, não tinha mais nada. Então, o que acontece? Li aquilo tudo ali, eu sabia exatamente quando você abria um livro ali, o que era o assunto sobre o que eu estava pesquisando. Bom, enfim, com esse presente dela, me abriu o gosto, o leque pela leitura. Então, assim, quando a gente entra nesse mundo da leitura e desenvolve essa habilidade, isso leva a gente para outros universos. Sim. E a nossa mente, né, e como disse Einstein, né, a mente que se abre para uma ideia nova, ela nunca volta para o caminho original, para o tamanho original. Então, sou muito assim, apegado à pesquisa, leitura, inovação, e a arquitetura na minha vida é um evento. Que legal. Olha que diferente, pessoal. Olha só o nível que nós vamos chegar aqui nesse podcast. Se liga. É isso, né? A gente tem uma hashtag, né? A gente estava falando agora mesmo há pouco, uma hashtag que eu criei. A gente personalizou, né? Na verdade, pessoalizou várias hashtags que tentam traduzir aquilo que a gente pensa sobre arquitetura. E tem uma que é a Master, né? A hashtag assim que se destaca mesmo. Tá escrito assim, ó, hashtag mais amor por metro quadrado. Mais amor. Não se aplica simplesmente a arquitetura, se aplica a nossa vida, a sua vida. Porque se a gente tem essa intensidade naquilo, você está até anotando aí, cara. Tô notando tudo legal, aqui, cara. Bacana. Se a gente aplica, Silvio, mais amor, mais intenção, buscando lá de dentro mesmo, sabe, da nossa interioridade, assim, ser intenso, ser completo, ser pleno naquilo que a gente faz, rapaz, aí a gente se diferencia. Com certeza, com certeza. Ô Luiz, a ideia nossa aqui é realmente unir esses mundos, né? Unir esse mundo imobiliário que eu tenho falado, porque eu desacredito de apenas existir um mercado imobiliário. Existem vários mercados englobados num mundo imobiliário. Existe o mercado da arquitetura e existe o mercado da corretagem, né? Que muita gente fala assim, como está o mercado imobiliário? Eu falo, cara, eu posso responder por mim, agora, da arquitetura. Então, assim, aí eu tô trazendo esse conceito moeda imobiliária para o mundo imobiliário para isso, pra gente se unir, porque eu tô só na ponta, cara, como corretor. Eu sou o final do projeto. E o projeto começa com vocês. Começa com a arquitetura que, para mim, é fundamental. E aí eu queria escutar de você, com a vasta experiência, com o vasto entendimento sobre arquitetura, o que é... Tá tudo anotado aqui, cara. Tem algumas perguntas. O que a arquitetura significa para você? O que a arquitetura significa para uma obra? E o que a arquitetura significa para o mundo? Na sua visão. Você subiu a régua, hein? Levantou a régua geral aqui, ó. O que a arquitetura significa para mim? Para mim, a arquitetura ela significa transformação de realidades, transformação de vidas. A arquitetura, Silvia, ela tem o poder de conectar pessoas que não se conheciam, ela tem o poder de descrever a história de uma civilização. O que a arquitetura significa? Quando você Tô olha... notando aqui, cara. Legal. Quando você olha para o passado, você olha lá pirâmides, né? Lá no Egito, muralhas da China, Torre Eiffel, você vê várias construções que já têm data. Então você olha para trás e vê assim, olha, a arquitetura naquela época era feita assim. Existia essa tecnologia, existiam esses conhecimentos. E olha que muitos conhecimentos que tinham ali, hoje ainda são quase que indecifráveis, porque como que eles tinham aquela capacidade de se orientar pelo movimento do sol, das estrelas. Então a arquitetura ela reflete uma época de uma civilização. O que a arquitetura significa para as pessoas?
É o que eu falei, ela significa uma transformação de vida, ela significa um momento novo. Essa pergunta sua é muito interessante, porque às vezes eu faço essa pergunta para o nosso cliente, eu pergunto assim, depois dessa construção pronta, depois dessa casa pronta, depois dessa empresa pronta, o que isso vai significar para você? Rapaz, são tantas respostas, sabe? Eu imagino. A maioria fala que vai ter uma elevação na própria alma. Caramba. Teve um projeto que eu desenhei para um médico aqui em Uberlândia, uma clínica, e esse projeto ganhou um prêmio de arquitetura muito bacana. Aí depois de pronto, eu perguntei para ele o que significou para ele essa nova clínica. Rapaz, a resposta foi surpreendente. Ele falou assim, olha, rapaz, essa clínica, com ela, eu remocei 10 anos da minha vida. Eu estou me sentindo mais jovem, porque a pegada do projeto, ela não é só contemporânea. Você conseguiu levar o projeto para um futuro muito maior. Isso influenciou na minha mente, sabe? Essa pergunta sua, ela tem uma outra conotação do que ela significa para mim, o que ela significa para as pessoas e o que ela significa para o mercado. Exato. Para o mercado, um bom projeto de arquitetura, ele pode desenhar um momento novo em uma cidade, em um bairro, ele pode transformar a realidade de uma cidade. A gente vê vários projetos, sabe, que conseguem fazer com que a cidade aconteça antes desse projeto e como que a cidade, depois dessa construção, como que ela se transformou, como que ela trouxe mais visitantes, como que essa cidade se tornou um polo turístico por causa de uma construção. Museu de Bilbao, olha que interessante. Sabe quantos milhões de pessoas visitam esse museu trazendo renda para a cidade, sabe? Fomenta o turismo. Então isso é muito interessante. Um outro ponto que é muito interessante na arquitetura que eu vejo é assim, tem tudo a ver com aquilo que eu falei com você sobre arquitetura sustentável e neuroarquitetura. Neuroarquitetura. Para as pessoas, olha que interessante. Quando você está, pensa bem junto comigo, quando você está num ambiente fechado, um ambiente com o pé direito baixo, não tem ventilação. Alguns não podem ter ventilação por se tratar de um auditório, um espaço que nesse aqui para gravação e tudo. Mas num ambiente onde existe a vida pulsante, pessoas, histórias se conectando ali, interseção de vida, onde existe assim esse calor humano, precisa ter essa ventilação, precisa ter um pé direito mais alto, precisa ser um ambiente iluminado e tudo mais. Quando não acontece isso, o que a arquitetura significa? Em um ambiente fechado, enclausurado, sabe, reducionista, esse ambiente, ele vai fazer na mentalidade das pessoas, ele vai como que coagular nas suas veias a desconfiança das coisas que estão faltando na sua vida. Esse ambiente é fechado, é opressor. Aí você remete tudo à carência, à escassez. Aí você pensa, falta isso na minha vida, eu preciso conquistar isso. Esse ambiente, ele reflete ausências de coisas que você ainda não tem. Agora, pensa o contrário disso. Pensa um ambiente... é muito real, cara. Real demais. E pensa um ambiente super iluminado, bem projetado, bem desenhado, sabe? Com um ambiente que tem uma história, né? Um ambiente que tem todo um porquê, uma pesquisa, um projeto que foi feito baseado em dados, em pesquisa, em inovação, com muito sol entrando, muita ventilação, um pé direito mais alto. Então, esse ambiente caloroso e amigável e bonito, o que é que ele vai fazer na sua mente? Caramba! Rapaz... Eu tenho a experiência real. Uhum. Eu me mudei agora de um condomínio para outro e o que faltava para nós, eu e a minha esposa estávamos conversando, a Flávia, a gente assim... Nossa, amor, vai fazer 9 meses que eu me mudei para uma casa maior, eu tenho 3 filhos... E a gente tava conversando, nossa, mas nós paramos de pegar o final de semana e ir pra casa dos nossos pais. O que será que aconteceu? E nós paramos pra refletir. O que foi? Espaço. Olha só. Nós ganhamos espaço. Eu e a Flávia ganhamos espaço com 3 meninos pequenos. Imagina o que não transformou a nossa casa com isso tudo que você tá falando. Olha só. A mente expande... É outro mundo, é outro nível. Até quero dar os créditos aqui pro Rafael Ferrice, que foi o cara que projetou minha casa. Eu já comprei ela pronta, mas, cara, que projeto maravilhoso que bacana. Fez sentido com tudo que você falou. Tipo, nós estávamos precisando de espaço e uma arquitetura legal, sala ampla, espaço maior, com 3 crianças.
Cara, mudou o sono dos meus meninos. Muda tudo. Mudou a nossa vida. Muda tudo. Eu até anotei aqui para poder completar esse raciocínio que esse ambiente que você mora agora é uma nova realidade, traz alegria, traz conexão, pessoas com a cabeça mais aberta para a inovação, para o conhecimento, para o mundo. Então, esse ambiente, Silvio, iluminado e com espaço, o que ele faz na nossa vida? Sabe o que ele faz? Ele vai dar base, sustentação para as nossas maiores esperanças de vida. Esse ambiente, ele vai ter janelas, onde que não são só janelas que para entrar e sair o ar, mas são janelas que você chega ali, você consegue contemplar um infinito maior. Os nossos olhos conseguem tanger o intangível, enxergar muito além do espaço. Uma coisa muito interessante que acontece na construção, num projeto muito bem feito de arquitetura, não é só você analisar a obra, a construção, a moeda imobiliária, a construção pronta, definida, inserida no contexto urbano, tá? Não é só a gente analisar o contorno, o entorno, mas é quando você entra dentro dela, como que você enxerga a vida através de uma construção. Estando dentro dela, quais as perspectivas, qual a visão de mundo que eu tenho. Rapaz, isso é muito forte. E eu acredito muito hoje que os rumos... Alguém me perguntou semana passada sobre os rumos, né? Para onde a arquitetura está caminhando, para onde ela caminha. Legal. Eu acredito muito que ela caminha para o rumo da cura para as pessoas. Olha isso. Cura emocional. Vai longe, né? Vai muito longe. Sabe de onde eu descobri isso? Estava dentro do avião, peguei uma revista de bordo lá e comecei a examinar. Eu gosto muito de ler, que eu te falei, né? Aí eu peguei lá uma revista de bordo lá, e aí eu comecei lá e vi uma sigla de um... Hoje não é mais a época, não é muito depressão, hoje é questão de ansiedade, né? As pessoas estão muito ansiosas. Sim. Por quê? Você tem muita informação no celular, muita informação nas mídias, e aí isso traz pra gente o quê? Traz uma energia estática. Uma energia estática. Por quê? Por que ela é estática? Porque é muita informação, mas ela não tira você do lugar, ela não te leva para além. Sabe, é muita informação e o nosso cérebro não foi treinado para isso. Então a gente vê, você abre aqui o celular, o Google, são várias notícias totalmente desconexas e você tem que viajar em tudo isso. Aí as pessoas estão ficando ansiosas. Aí eu vi lá na revista que fala assim, chama TAS, tem uma sigla, Transtorno de Ansiedade Social. Olha só. Aí eu fiquei pensando assim, lendo aquilo lá, eu falei, gente, espera um momento. Já que existe esse transtorno de ansiedade social, essa fobia de sociedade de muitas pessoas, demais com a arquitetura. Como que a arquitetura pode ser uma resposta para te ajudar a ser uma pessoa mais que curada, você ser uma pessoa sarada, também na sua mente. Então a arquitetura vai muito mais além de paredes, muito mais além de construção. Por se tratar de uma moeda, como você está falando agora, trazendo esse olhar para a construção como uma moeda imobiliária, existe um espectro muito grande de como que essa moeda imobiliária vai se valorizar e valorizar as pessoas. Em quais os sentidos que ela vai valorizar? Não é só como moeda, sim, mas é como um incremento de ganho. Porque quando a gente fala na moeda, tem o ganho financeiro, ok, mas vamos falar na moeda da saúde, que o imóvel está todo inserido. Então, quando eu falo na moeda imobiliária, é entendendo a moeda não só no aspecto financeiro, mas no que aconteceu comigo. Na minha casa, de maior espaço, com os meus meninos, a moeda financeira, ela vem benéfica, mas a moeda que isso traz para mim, ela é inquestionável, ela transcende apenas o financeiro. Então, assim, a moeda imobiliária, ela é muito forte nesse ponto, pensando não só na moeda financeira, mas na saúde, igual você está falando, onde que a arquitetura com um projeto legal faz isso acontecer, né? Exatamente, né? Saúde também nas emoções, né? Exatamente. O ego valorizado. Opa! Sabe? Então isso é... A gente não pode disfarçar o ego. Todos temos, a gente tem que controlá-lo, né? É importante para a vida em si. Exato. Em cima desse pensamento que você está falando, eu lembrei do Augusto Cury, que é um escritor, um médico que eu vejo demais. Ele tem falado muito da ansiedade. Ele tem falado também sobre o pensamento acelerado. Sim. O quanto atrapalha com a ansiedade, né? Só SPA. Pegando esse grande... Síndrome do pensamento acelerado. SPA, síndrome do pensamento.
Ele tá aqui nas minhas leituras. Aí você tá antenado aí. Tô, cara. Então, buscando essa pegada da moeda imobiliária, eu tenho batido muito na tecla de unirmos esse mundo imobiliário. Em qual sentido? Mostrando que existem projetos que estão ficando defasados. E aí uma pergunta que eu tenho feito, a gente já comentou sobre, a gente já até fez um vídeo sobre, mas eu queria trazer ela aqui para que a gente deixe gravado aqui no nosso podcast, que é um projeto atemporal. Isso aqui vai ficar para a eternidade. Seus netos, seus filhos, os meus vão ver isso aqui daqui 100 anos. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta aqui de novo. Primeiro, são duas perguntas em cima dessa terminologia temporal. Quando um projeto é atemporal? E depois, o que é um projeto atemporal? Pergunta forte essa. Quando um projeto ele é atemporal? No meu modo de entender, um projeto ele é completamente atemporal quando ele tem uma característica de minimalismo conceitual. O que é um projeto que ele tem um minimalismo conceitual? É um projeto que ele não se prende a épocas, é um projeto limpo, é um projeto que olha para um futuro, é um projeto que ele não se prende a tendências. Hoje tem muita arquitetura que ela olha, ela tem tipo assim, uma luz de ré. Sim. Ela olha para o passado. Então assim, é direito de cada um, gosto, né, estilo, mas ele se prende a uma época, então o tempo todo ele vai estar atrelado a um estilo arquitetônico, correto? Então assim, quando uma construção ela tem essa característica de atemporalidade, eu acredito que é um projeto que ele não é feito simplesmente para a nossa época, para o hoje, olhando para o hoje, mas ele tem, são projetos feitos por pessoas visionárias, que elas olham para o futuro muito maior, sabe, um futuro, e tenta trazer isso para hoje. Então, assim, eu vi é bom até falar isso aqui, eu já estava numa exposição aqui em Uberlândia, quando eu tinha ali no bairro Martins, chamava FENILB. Aí eu vi uma plaquinha lá de uma empresa que fazia, né, esses brindes, canetinha, tudo assim. Aí eu vi uma plaquinha lá que eu achei muito interessante. Tava escrito assim, depois eu descobri o autor, e eu vou citar aqui, porque tem muita gente que fala assim, não, bonita essa frase sua, ela nem é minha, não. Né? Você ficar crescendo em cima do que você não fez, não tem graça. Não faz sentido. Não faz sentido. Aí a frase falava assim, as pessoas olham à sua volta e se perguntam, por quê? Abrindo um parênteses aqui, no momento em que a gente questiona o que existe, por exemplo, eu olho para o seu relógio, eu olho para a sua estante, eu olho para o celular, eu olho para qualquer objeto, olho à minha volta e me pergunto por quê. Nesse momento a gente parece que cresce, né? Porque você está questionando alguma coisa, né? Sim. Você está investigando e tudo. Mas continuando a frase, falava assim, as pessoas olham à sua volta e se perguntam por quê. Aí ele fala assim, eu procuro ver coisas que não existem e me pergunto por que não. Isso é muito forte. O autor, George Bernard Shaw. Então ele falava assim, que você olhar simplesmente, fazer releituras e análises, analogias do que já existe, a gente estava conversando há pouco Sim. sobre isso, que a gente se acha criador e fazendo analogias de coisas que já existem. Eu acredito que a inovação dessa atemporalidade é quando a gente consegue inovar a ponto de que o modelo anterior se torna obsoleto. Ele se torna antigo e fica esquisito, porque você procurou fazer um projeto atemporal para ele ter uma limpeza, uma permeabilidade visual tão forte, ele ter uma intensidade de marca tão forte que o tempo passa e ele continua. Por quê? Porque ele conta uma história sem se prender à história. Essa limpeza visual que essa construção, que esse projeto tem, leva para ele esse conceito de atemporalidade. Eu acredito assim. Legal. E por que eu faço essa pergunta? Hoje, no mercado, Luiz, e eu tô na ponta e eu tô acompanhando muito, eu sinto uma dor pelos meus clientes. A dor que eu sinto dos meus clientes, Luiz, é a seguinte e muito básica, e nós, como seres humanos,
Talvez a gente possa passar por isso um dia. Mas eu vejo que hoje em dia existe uma grande oferta de imóveis, da moeda imobiliária, que estão extremamente defasadas, obsoletas. E tipo assim, ó, não é obra de 10, 15, 20 anos. São obras de 2, 3. No condomínio que eu moro mesmo, eu vejo essa dor. Existem moedas lá dentro que não são vendidas por conta do projeto. Ponto. E aí, eu vou falar o seguinte. Eu vou afirmar algo que, se um projeto está errado, se um projeto sai errado na obra, a culpa é sua, arquiteto. E aí, eu quero a sua opinião sobre isso. É o que eu vejo. E eu gostaria realmente que você me falasse assim, Silvinho, tá errado. Para que a gente discuta isso. E aí, depois da sua opinião, eu vou te mostrar o porquê que eu penso isso na lida. Não é sentado a bunda na cadeira e trabalhando. Eu tô ali escutando os meus clientes. E quando ele me fala isso, eu falo assim, cara, mas aconteceu isso. Ele joga a culpa em quem? Quem projetou. Exatamente. Por isso que eu falo que, se você é arquiteto, se a obra ficou obsoleta em menos de 3 anos, a culpa é sua. Rapaz, isso aí você vai polemizar, viu? É pra isso mesmo. Vai criar uma polêmica. Vai ferir, vai espetar muita gente isso aí, viu? Mas não tá muito errado, não. Você sabe por quê? Eu vou explicar o porquê. Sim. O que eu penso sobre isso? Muitos profissionais, quando o cliente chega para você fazer um projeto, a pessoa não ouve. O cliente está ali falando Exato. Do sonho dele e tudo mais. Então, você, arquiteto, se você não faz esse tipo de projeto e vai fazer só pelo dinheiro, então não faça. Ponto. Não faça. Tem Sabe que por quê? Palma. Sabe por quê? Eu penso pelo seguinte, porque muitas vezes, quando a gente faz um projeto para um cliente, e aí o cliente chega para você, já olhou o preço e fez leilão com muita gente. Já fez leilão, leiloou para todo lado. Ele chega em você, eu quero saber qual que é o seu preço, se você é o mais barato. Primeiro eu falo que a gente não é o mais barato. Então o que acontece? Quando a gente pega um projeto por preço, eu não peguei um projeto. Eu peguei um serviço para fazer. Olha isso, cara. Ponto. É isso. Ponto final. Peguei um serviço para fazer. Então, cliente, eu quero te dar uma dica preciosa. Você vai contratar um profissional, uma construtora, um agente imobiliário. Não contrate simplesmente por preço, sabe? Você vai estar fazendo leilão do seu sonho. Pronto. Uma casa, uma construção, 20, 30 anos que você vai morar ali, vai habitar, é diferente do sofá que você compra, da televisão que você compra, fura e acaba, e aí vai pagar 20, 30 mil no sofá, o sofá vale. É isso. O que eu quero que você que está querendo construir algo, defina e separe arquitetura e decoração. Aqui eu estou falando de arquitetura. Se você for construir, cara, acha um cara igual esse. Acha um profissional. Porque esse cara aqui ele vai te ajudar a fazer a sua moeda valorizar. A sua moeda o seu imóvel que você está construindo, a sua moeda imobiliária, hoje é seu imóvel. É do jeito que você quer. Mas daqui a 10 anos, Luiz, vira moeda. Vira moeda. Vira moeda. E aí você não pode culpar o profissional se o seu projeto estiver ruim. Se o seu projeto estiver desatualizado. Isso é muito importante, porque muita gente confunde decoração e arquitetura. Eu tô falando de arquitetura. Decoração você põe pastilha vermelha, amarela, azul, mas que daqui a 10 anos você consiga mudar. Rapaz, o que você falou é muito forte. Olha aqui, eu até anotei aqui. A arquitetura, ela fala de fundamentos. Tem muito a ver com engenharia. A arquitetura fala de fundamentos. Então, quando a gente vai decidir um projeto, a fundação, a estrutura dele, as alvenarias, aquilo ali, isso é muito forte. Então, quando a gente, como arquiteto, procura ouvir é o nome do jogo. Às vezes o cliente está ali falando, e a gente já está pensando no projeto, pensando o que vai fazer. E muitos de nós, muitas vezes, muitos arquitetos, muitas vezes, usam o cliente sem ele perceber para ele se espelhar, para fazer o projeto dele, que está construindo a carreira dele, faz o projeto dele. Então, o que acontece? Aí você fala assim, uma pergunta, como fazer um projeto que ele não se torne obsoleto em um ano?
Como fazer isso? Rapaz, você vive, você habita, você vivencia. Olhe para a sua experiência de lugar, de espaço. Tente fazer um test drive. Uma coisa legal para saber se um projeto vai funcionar daqui 2, 3 anos. Tente fazer um test house. Test house. Imagine nesse projeto, se você desenhou o projeto ali, ouvindo as premissas do seu cliente, tente aculturar o seu cliente. Quando o cliente, muitas vezes os clientes nos procuram, eles têm o terreno, têm a necessidade, mas o como fazer aí é com a gente. Então a gente procura ouvir o nosso cliente e procurar aculturar, porque muitas vezes ele não sabe o que ele precisa. E se a gente faz simplesmente o projeto que o nosso cliente precisa, a gente é mais um. A gente tem que fazer para ele o que ele nem sabe que ele precisa, para a gente se antenar. A gente falou agora mesmo como fazer um projeto que não seja, que seja atemporal e que não fique obsoleto em pouco prazo. Tenha arquiteto, tenha o foco do cliente e não foco no cliente. Olha isso. Então, quando o nosso foco está no cliente, eu quero saber de ouvir muita coisa, não. Eu quero fazer o projeto dele, atender às normas de condomínio, a taxa de ocupação, uma fachada bonitinha. Hoje tem um conceito aí que é fachada U, né? O pessoal faz uma coisa assim e tal, olha que lindo que ficou. Tá tudo carimbo do carimbo, casa sem personalidades. Então, o que acontece? A gente procura ouvir, procura aculturar o nosso cliente e procurar vender para ele confiança. Vender confiança. Isso que você falou... É a única coisa que a gente vende. É a única coisa que você vende. Confiança. Agora, olha só uma definição do que eu penso que é um projeto que ele não se prende, ele não fica obsoleto, né? Ele não fica refém do tempo, refém de modismo, sabe? Modismo é para São Paulo Fashion Week. Modismo, então tendências ali e tudo. Sim. A arquitetura não pode ser... A tendência vai passar. Tendência passa. Aquilo que é perene fica. Exato. Então, o que eu penso sobre isso? É uma casa, uma construção, os nossos projetos, a gente não acha assim interessante a localização do nosso projeto, a referência de endereço do nosso projeto ser um número. Você já imaginou, você mora num condomínio, aí o seu projeto foi feito, e mais uma casa dentro de um condomínio, aí tem lá um evento, uma festinha, é o aniversário do seu filho, da sua filha, e o pessoal pergunta lá na portaria, onde que é a casa do Silvio? Olha, entra no condomínio, a terceira rua à direita é número 43. É brincadeira, tá, gente? Nem falei o condomínio aqui. Você vira à direita ali, é número 43. Esse é o endereço reducionista, é o endereço número. Já começa por aí. Sim. Então, como deveria ser? Deveria ser um endereço lugar, o endereço pessoas, o endereço referência, arte. Sim. Então, que a gente cria um projeto bacana, minimalista, uma coisa bonita, a gente cria aquelas... Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Cria aquela cerejinha do bolo, aquele detalhe que personaliza. Então, o seu endereço deveria ser assim. Onde que é a casa do Silvio? Olha, quando você entrar no condomínio, terceira rua, vira à direita, aí você vai ver uma casa que tem um negócio assim, tem uma coisa ali bonita na fachada, tem uma algo, luz. Uma luz, algo que salta aos olhos. Sim. Sabe? Legal. Então isso é muito sério e é muito importante para a gente não fazer projetos que se perdem em tão curto espaço de tempo. E eu conheço projetos assim. Sabe, o cliente também precisa participar dessa decisão. Pegando esse gancho, era uma das últimas perguntas que eu ia te fazer, mas faz todo sentido eu fazer ela agora. E eu tenho batido nessa tecla. Eu tenho feito alguns vídeos para falar direto para você que quer construir. Você vê sentido quando você, profissional, que vai fazer o projeto, que está iniciando o projeto, chegar no cara que está na ponta, no caso eu, e pegar uma opinião junto com o cliente. Por que eu te pergunto isso? Porque nós estamos falando de você, que é um cara estudioso, que é um cara que entende, que estuda o mercado, que analisa o foco do cliente, não no cliente, como você já falou. E isso aí é fundamental, você escuta o que ele está falando, mas você busca mostrar para ele também, pelo que eu vi, que é uma moeda. Vai virar. Ele vai querer vender uma hora. Que seja daqui 20 anos, ou que ele morra, alguma coisa, uma hora vai virar moeda. Existem muitos arquitetos, muitas pessoas que estão fazendo serviço e não projeto. Nesse caso, você acha que tem
uma correlação entre o arquiteto e o corretor que está na ponta, que está vivendo, que tem a vivência de isso é ok, isso não é ok. Você acha que isso faz sentido, essa conexão de mercados para o mundo imobiliário ou não? Não é a hora do corretor, mas quando eu falo corretor, vamos pensar num corretor Luiz Márcio, profissional. Não o cara que está ali, porque é um mercado que tem muita gente e mercados que tem muita gente, geralmente tem muita gente também ruim. Mas faz sentido? Não? Tô viajando na maionese? Não. Me conta. Você não está viajando na maionese, a sua pergunta ela é a pergunta divisora, assim, é a pedra angular dessa reunião nossa, desse podcast. Sim. Essa pergunta sua é muito séria, faz todo sentido. Tem um livro, até eu vi na sua estante aqui, ó, A Estratégia do Oceano Azul. Sim. Tá ali, ó. Nesse livro tem uma frase muito interessante, que olha aqui, eu vou fazendo merchan aqui, gente, ó. Esse livro aqui, ele é fantástico. A Estratégia do Oceano Azul. Tem uma frase aqui, Silvio, que fala assim: nós todos juntos somos melhores do que qualquer um de nós sozinho. O que quer dizer isso? Faz todo sentido você reunir quem está na ponta. Eu vou falar muito sobre essa questão de estar na ponta e também a oportunidade de estar no início. Não só estar na ponta. Isso. Essa oportunidade de estar no início. Olha só o que acontece. E eu vou explicar o porquê disso, tá? Isso é legal. Quando esse livro, ele fala, nós todos juntos somos melhores do que qualquer um de nós sozinho. Isso fala de humildade, isso fala até a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz assim: na multidão de conselheiros existe sabedoria. Então você detém muito conhecimento sobre venda, sobre valorização, sobre estratégia, sobre plano viário, sobre crescimento da cidade, sobre zoneamento. Você entende muito sobre isso. Então é muito interessante o arquiteto conversar com você também, para poder, de repente você conversou com o cliente primeiro, você foi lá e vendeu o lote para ele. Você já sabe muita coisa, ele já te falou muita coisa. Exatamente. Que se eu conversar com você, você vai me dar um feedback bacana sobre isso. Esse ponto de vista, ele é super interessante. Agora, o que acontece? Muitos corretores, muitos agentes imobiliários, eles aparecem no final, na ponta. Então eu quero até questionar isso. Precisa de um entendimento bacana de corretores, de empresas imobiliárias conhecerem a fundo sobre zoneamento, sobre técnicas construtivas. Sabe, uma coisa legal? Sim. Vou dar até uma dica para os corretores aqui. Eu vou fazer um curso básico de técnica de edificações. Você fala, não, mas eu não vou projetar, não vou entender nada. Rapaz, mas se você sair na frente... Que legal, cara. Mostrando aspectos subjetivos, aspectos técnicos. Quer ver só uma coisa? Olha que interessante. Muitas vezes, os corretores, agentes imobiliários, e até nós, profissionais da arquitetura, a gente explica um projeto, a gente explica um desenho, a planta de um apartamento, a gente explica para o nosso cliente de um modo técnico, do jeito que a gente acha que ele está entendendo. É o techniquez. A gente tem que aprender a língua do clientês. Aí, o que acontece? Muitas vezes eu já vi corretores vendendo apartamentos e tá lá com o folder do apartamento, rapaz, uma joia na mão, mas a forma como a pessoa transmite conhecimento ali, ele chega e fala assim, olha, eu já vi essa cena. Olha, esse apartamento aqui tem 142 metros, isso é real, tá? Esse número é real, mas não vou falar onde e nem quem. Esse apartamento tem 142 metros, o porcelanato da marca tal aqui, olha essa janela aqui interessante aqui da cozinha, tem uma vista muito bonita. Essa sala aqui, o teto aqui com gesso com 15 milímetros de espessura, que é 1,5 centímetros. É um apartamento muito bom. Se eu fosse você, eu comprava. Vai ter uma valorização muito boa. A moeda imobiliária aqui vai crescer muito na sua mão. Nem fala isso, cara. Você não fala isso pra ninguém, não, meu, lógico, né? Gente, aqui não. É lá fora que nós estamos falando, tá? Não, tô falando assim, o cara que faz uma apresentação dessa, você não sabe nem o que é moeda imobiliária. Não sabe, ele sabe nem o que é isso. Isso aqui gente, é bastidores aqui, tá? O negócio aqui é ao vivo e é muito intencional. O que acontece? Sabe o que as pessoas esquecem de fazer? E nós, como arquitetos, também... A gente esquece muitas vezes de mostrar para as pessoas a função, o que vai acontecer com a pessoa estando nesse espaço, vivenciando esse espaço. Então, muitas vezes eu mostro assim, o projeto de uma área gourmet, uma coisa bacana, eu falo assim, olha, você aqui vai vivenciar a história, você vai aqui nessa torre quente aqui, assim, aqui você vai assar o pão de queijo, lembrar do pão de queijo da sua avó, essa coisa bacana, lembrando histórias, vocês vão estar aqui vivenciando e construindo a história
de uma família. Então é muito diferente de simplesmente mostrar tecnicamente. Isso a pessoa lê no folder lá, ela olha lá, aí o cara pega e fala assim, é que nem gente que tá fazendo apresentação assim com PowerPoint e tá filmando lá assim e fala, gente, olha aqui, agora aqui, a pessoa tá olhando lá e o cara tá mostrando ao mesmo tempo, só redundância. E tá falando, tá escrito e tá falando. Exatamente, complicado. Então a gente precisa mostrar na nossa venda, na nossa interação com as pessoas, muito mais do que a venda, na construção de uma história, é coração, é sentimento, é emoção, o que vai acontecer com as pessoas. Nós esquecemos de fazer as pessoas sonharem, sabe? De levar as nossas pessoas a imaginarem um mundo novo. Então eu vejo com muito bons olhos isso que você falou de o arquiteto. Da união. Essa união, ela é muito interessante, porque essa união, a gente junto, a gente pode fortalecer, pode ser uma força muito grande para conduzir os nossos clientes a sonharem de modo que eles sejam mais do que clientes. Sim. Eles daqui a pouco eles viram nossos amigos. Amigos. Ô Luiz, a minha intenção como corretor e com mais de 20 anos de mercado em relação a vendas, cliente é uma base, mas a minha intenção é fazer amigos. Sim. Eu não posso fazer algo aqui sem pensar daqui 10 anos. Eu penso daqui 10 anos. Cara, esse cara eu quero que me chame pra ir na casa dele depois que eu vender a casa pra ele me convidar pra gente tomar um café, tomar uma cerveja. É dessa forma que eu penso. Eu fiz essa pergunta de união pra você, que é uma referência pra mim na arquitetura, porque me incomoda muito, Luiz, chegar a essas casas obsoletas com 3 anos e a responsabilidade cair sobre mim. Agora você tem que vender. Agora você tem que vender. Agora a culpa é sua. Você é remédio, né? Agora a culpa é sua. Aí eu chego na casa e falo, cara... Hoje em dia, eu já tô sendo assim, Silvinho, o que você achou? Mas depois de pronto. Não adianta. Não adianta. Silvinho, o que você achou? Cara, eu entro em casas que tá faltando o básico. O lavabo tá lá de fora na área varanda, gourmet, lá. Que se chegar convidados... Ele tem que passar na casa toda pra ir lá. Passa na casa toda pra ir lá e se tiver chovendo, molha. Aí se tiver chovendo, ele tem que entrar na sua área íntima. Pra ir no banheiro de um filho. Eu já peguei projeto, Luiz, que, cara, vende. Mas vai desvalorizar a moeda. Eu já peguei projetos de sobrados... Em cima, 3 quartos, apenas uma suíte. Nossa. Projeto de 2 anos e meio, Luiz. Rapaz. É aí onde que eu falo que o erro tá no arquiteto. Por quê? Voltando àquele assunto. Por que eu falei que quando um projeto é errado, a culpa é do arquiteto? Porque o arquiteto tem que fazer igual você faz, mostrar para esse cliente que ele tem ele tem um anseio, ok? Eu quero projeto desse jeito. Mas o arquiteto ele tem que mostrar para o cliente que esse projeto, esse imóvel vai se tornar uma moeda. E aí lá daqui 10 anos, 15 anos, quando ele for vender, o cara vai virar e falar assim, culpa é do arquiteto. Eu vou te falar uma coisa sobre isso. A culpa é do arquiteto, mas não é só do arquiteto. Não. Quando eu falo assim, é que o cliente... Que eu sei que foi ele que errou, o cliente que errou, que não quis fazer o seu projeto, mas lá na frente, ele vai tirar a culpa dele e jogar no Luiz, a culpa é do Luiz, quem que fica de ruim na história? Exatamente. É o arquiteto. Exatamente, eu entendi o seu ponto de vista. O que acontece? Você é obrigado a fazer todo tipo de projeto que chega para você fazer? Ponto. Rapaz, é o seguinte... O cliente chega ali, ele quer fazer algo que não tem nada a ver. Já chegou para mim uma cliente, ela trouxe o projeto dela pronto. Olha aí. Você entendeu? Ela trouxe o projeto pronto, desenhado. Ela queria uma assinatura de grife. Então ela falou assim, olha, é o seguinte, eu já fiz... Ela falou para mim assim, é o seguinte, eu já fiz o meu projeto, certo? Ficou maravilhoso. Então eu queria te mostrar, para você ver o que você fala do projeto e tudo, para a gente poder construir. Ficou impecável, não quero mudança nenhuma. Eu falei para ela, a nossa reunião acabou de terminar. Você não quer mudança nenhuma? Primeiro que eu não quero ver o seu projeto. Então, para que você está contratando um arquiteto se você já fez? Então, construa.
Então, por que nós vamos assumir culpa, responsabilidade em cima de um pedido, um pedido mal feito? Rapaz, tem gente de todo tipo nesse mundo. Exatamente. Sabe? Aqui o negócio a gente está conversando de forma aberta. O que acontece? Tem clientes e tem clientes. Tem clientes que confiam em você. A gente tem toda uma trajetória. Eu tenho toda ali provas sociais do nosso trabalho lá no Google, quem quiser procurar, tá? Luiz Márcio, Arquitetos Uberlândia, procura lá. Então tem provas sociais, tem construções em Uberlândia, no Brasil todo e agora no exterior, graças a Deus. Então, gente, nós estamos falando com a referência mundial, Luiz Márcio. Olha, isso é bom demais. A gente fica muito feliz, muito honrado e a responsabilidade só aumenta. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, o cliente chega e ele tem uma premissa, então eu procuro aculturar, eu procuro explicar para ele o que vai acontecer. Tá, já teve uma casa no condomínio aqui em Uberlândia, gente, um case de sucesso bacana demais nessa ótica. O cliente nos procurou e ele queria fazer dentro de um condomínio aqui na Zona Sul, um condomínio VIP, ele queria fazer bem no meio do condomínio uma casa com vários telhados, bem bonita assim, com vários telhados. E eu falei para ele, para o casal, essa casa é para o campo. Essa casa não é para esse condomínio, a característica dela. Sabe, essa sobreposição de telhados e tudo, vai ser algo assim, é coisa de fazenda, não é que não. Aí eu falei para ela assim, você me dá a oportunidade de te mostrar o que você deveria fazer, baseado numa experiência. Eu fiz 2 traços lá, assim, mostrei para ela, para o casal, aí a casa está construída. Case de sucesso total. Depois de pronto, aí ela foi publicada numa revista. Aí o pessoal da revista perguntou assim, você tem um texto sobre essa casa escrito assim? Eu falei, não tem não. Eu falei, é bom ter um texto aí, né? Não sabia que era importante escrever, agora não. Agora a gente virou poeta dos textos aí, olha né? Aí. Aprendi. Aí eles falaram assim, não tem nada escrito sobre essa casa não? Eu falei, tem um texto, tem um e-mail que a cliente mandou agradecendo a frase dela. O projeto assinado pelo arquiteto Luiz Márcio retratou ao mesmo tempo tudo que nunca imaginávamos e tudo que sempre desejávamos. Olha isso, meu Rapaz, Deus. vindo da pessoa. Então a gente procurou aculturar, o cliente aceitou. Então essa responsabilidade, você tem toda a razão. Mas é importante ressaltar também que o cliente precisa ouvir, e nessa troca de ideias, ninguém sabe tudo, ninguém tem bolinha de cristal. Silvio, nessa troca de ideias, olha, eu quero que faça isso. A cliente, eu quero a minha garagem só para um carro. O meu marido tem síndrome, ele não dirige, eu só quero um carro. Olha isso. É a mesma coisa, a analogia, é a mesma coisa você comprar um carro hoje isso. Sem ar-condicionado. Exatamente. Tipo assim, ele não dirige, ele tem síndrome de pânico, ele não dirige. Pra que eu vou colocar 2 carros? Olha isso. Falei, moça, seguinte, amanhã, se você for vender, eu notei aqui que eu quero te contar um case muito legal no condomínio aqui em Uberlândia, uma casa de esquina. O cliente chega e ele tem toda a premissa de vida dele, de história, de anseios, de expectativas. Então, eu acredito que como arquiteto, eu também sou um bom psicólogo. É isso aí. Porque... E a corretagem? Pois é. Ué. Então, a gente tem, o arquiteto, ele tem que ter essa visão de ser psicólogo, de ser psicanalista, ter uma pegada imobiliária, ter uma assessoria interessante de um agente imobiliário, tem que ter tudo isso, porque não é só um projetinho bonitinho para ficar no papel e ser construído ali e todo mundo ficou feliz para sempre. Não, não é só isso. Por que não é só isso? Porque os nossos projetos, eles têm que contar uma história. Os nossos projetos de vida, eles têm que ter uma narrativa. Eles têm, Silvio, que sair fora de limites de um lote, limites mentais. Eles têm que construir uma história. Senão, você não pode chamar o que você fez de projeto. Foi um serviço que você fez. Eu acabei de falar sobre isso. O cliente nos procurou. Aí nós fizemos uma casa no condomínio, uma casa muito bonita. Luiz, eu quero que você me fale sobre isso. Deixa eu só pontuar aqui para o pessoal não sentir mal comigo sobre aquilo que eu falei. O projeto errado, para mim, é culpa do arquiteto. E arquiteto, você não tem obrigação de fazer esse projeto. Ponto. É aí que eu entro, que eu falo isso. Por quê? No futuro, quando esse projeto virar uma moeda, o cliente vai sair fora da responsabilidade, vai entregar a responsabilidade para o arquiteto, e quem fica mal visto, Luiz? Pois é, o arquiteto. O arquiteto. Por isso que eu falo que projeto errado, a culpa é do arquiteto. Você não é obrigado a fazer. O Luiz acabou de dar um exemplo. A mulher chegou com um projeto e falou assim, obrigado, pode ir, eu não quero. Não. Ponto. E a partir daí, Luiz, você começa a criar, o arquiteto começa a criar uma autoridade que,
É a autoridade que você tem hoje em Uberlândia. A gente tava aqui e falou, cara, a gente sabe quando o Luiz fez e quando o Luiz não fez. Pelo design, pela condição que ele fez hoje e pela exclusividade que você tem. Então, assim, arquiteto, projeto errado, a culpa é sua. Desculpa, a gente pode discutir sobre isso. Quando eu falo isso é para proteger a sua classe, igual eu protejo a minha. Exato, porque é errado porque às vezes ele sabe que não vai dar certo aquilo, ele não vai funcionar, ele pegou por causa do dinheiro. Exato. Eu escutei uma vez, isso é real, aconteceu. Escutei uma vez que o arquiteto fez um projeto, ele não quis colocar nem a placa dele na frente. Rapaz. Por que, Luiz? Ele tava fazendo pelo dinheiro. Então, gente, assume essa bronca. Eu vou fazer? Então, calma. É culpa sua, sim. É isso que eu queria falar. Desculpa entrando nesse assunto. Entendi. Mas sobre moeda imobiliária, esse assunto ele é tão interessante que eu sempre falo, lá no meu escritório, na minha sala, tem aquelas bolinhas de cristal, assim, aquelas coisinhas que a gente compra, assim, de cristal, lá dentro tem um bichinho, aquela coisa assim. Uhum. E a minha irmã me deu uma redondinha, assim, que ela parece um formato de bolinha de cristal. Eu uso essa bolinha didaticamente, de forma metodológica, para explicar para o meu cliente que eu não tenho bolinha de cristal. Que ninguém sabe dia de manhã. Às vezes eu pego a bolinha ali e falo, ó, tá vendo isso aqui? É só decorativo. Não é bolinha de cristal. Sim. Porque se a gente tivesse bolinha de cristal para prever o futuro, já seria uma neura total. Do jeito que tá, já tá complicado. Então, o que acontece? Eu falo para ele assim, você vai construir essa casa e se você particularizar demais, você está construindo para morar, para sua família, o seu sonho, correto? Está tudo certo. Mas se você engessar demais e particularizar com os seus trejeitos, as suas modinhas, suas coisas ali, e começar a particularizar demais, de modo que você casou com essa casa ela é só sua, na hora da venda, complica. Então, o que acontece? Fizemos uma casa no condomínio aqui em Uberlândia, um projeto de esquina, e é muito interessante, gente, quando o cliente encontra no profissional, esse que você citou e que muitas vezes, que na maioria das vezes não faz projeto por preço, ele não é o mercenário da profissão, você encontra um poeta profissional, alguém que tem poesia, mas é profissional, você encontra confiança, aí vocês dois podem sonhar juntos. Então, quando a gente sonha junto, no final dos nossos projetos, eles convidam a gente lá para poder fazer uma palestra, tocar um violão, cantar, ter um churrasquinho, um coquetel. E sempre eu falo assim, olha, que lindo que ficou o nosso projeto. Que legal. A gente divide. Então, o que aconteceu lá nesse projeto, nesse condomínio? O cliente nos deu liberdade, ele falou assim, ele é advogado, ele falou assim, ó, é o seguinte, se você fizer para mim um closet com 10 portas, porque eu sou advogado, tributarista e tal, você põe 10 portas para mim nesse closet, que o resto da casa você faz o que a mulher te falar para fazer. Faz o que ela te pedir. Ela que manda. Mas é o inverso, o closet, né? Geralmente, da mulher. Falando em closet aqui em Uberlândia, eu tenho certeza que tem muita gente que vai ficar ligadona aí. Então, geralmente, o homem é que pediu o closet maior. Aí fiz o closet para ele, super grande lá, deu tudo certo. Uhum. Então, a casa totalmente acessível. Então, as dicas interessantes para o projeto também, ficar com essa pegada de atemporalidade, que fala também de sustentabilidade, que fala também essa questão de acessibilidade. Então, a casa que ela é em 2 pavimentos, mas ela tem rampa, ela tem lá o elevador, essa coisa toda, é uma casa super antenada. Mas o que aconteceu? A casa em construção, ela é muito bonita, o programa, o agenciamento dos espaços ali, muito bonito, os ambientes conversando entre si, muito permeabilidade visual, onde era possível, tudo, os quartos em cima, ficou muito interessante. Um belo dia, eu visitando a obra, no final de tarde, esse cliente recebeu um amigo dele, do Paraná. E esse amigo dele chegou lá, Silvio, falou assim, aí que questão de moeda imobiliária, aí que a gente vê o valor de uma obra de arte construída, não se prendendo a tempo, sem modismos. Exato. E sem particularismo. O amigo dele virou para ele e falou assim, rapaz, quanto você gastou nessa casa? Já estava pintando já estava pintando a casa. A gente escolheu as cores e tudo, né? Até quando a gente vai escolher cor, a gente não escolhe no início, não. É bom a gente esperar a construção, a dica, tá? Espere a construção ficar pronta, você vê a volumetria, pra analisar a cor. Vê a incidência de sol, efeitos de luz e sombra, onde o sol tá batendo, de repente o vizinho passou na sua frente e colocou a cor que você queria colocar, entendeu? Então é bom esperar um pouquinho para poder fazer algo único, algo seu. Aí o amigo dele chegou lá de fora, na esquina, e começou a conversar com ele. E a casa, na hora de a gente foi escolher as cores, né? Na hora de pintar. Ele falou, quanto você gastou nessa casa?
Ele olhou, tanto, gastei tanto. E quanto custou? São 2 lotes. Quanto que custou os lotes? Custou tanto. Aí ele falou assim, rapaz, me vende essa casa? Aí isso aconteceu, eu estava lá conversando com o cliente. O que eu fiz? Por educação, me afastei e fiquei à distância assim de uns 10 metros, mas não tinha jeito de colocar a mão no ouvido para falar que não estava ouvindo. Alguma coisa eu ouvi. Sim. E é o que eu quero falar aqui, que tem tudo a ver com esse momento aqui. Um amigo dele virou para ele e falou assim, rapaz, me vende essa casa? Ele falou, não fiz casa para vender. Rapaz, mas me vende essa casa. Por que você quer comprar essa casa? Rapaz, é o meu sonho de consumo. Caramba. É tudo que eu sempre quis ter na vida. O desenho dela, a diagramação da casa, o conforto, a ventilação, é tudo que eu sempre quis ter. Você pode até pintar da cor que você quiser, que depois eu troco a tinta. Mas me vende essa casa. Aí, eu peguei, afastei um pouco, mas estava dando para ouvir a conversa. Aí ele falou assim, por que você quer comprar? É o meu sonho de consumo. Quanto você gastou? Gastei tanto. Rapaz, eu te pago o dobro aqui agora. Não. Silvio, ele falou, rapaz, minhas pernas aqui tá até balançando, aqui eu tô até meio assim, sabe? Não faz isso comigo, não. Minha mulher vai me matar. Minha mulher vai me bater. Eu não fiz casa para vender e tal. Não, mas se você aumentar mais um pouquinho, eu vendo. Eu sei que segurou as pontas ali, mas não vendeu. Não, porque ele segurou um pouco ali, porque era o sonho dele, né? Sim, era dele também, dele. Né? Mas qual a lição que eu tiro disso? Essa lição aqui, eu vi uma moeda ali, imobiliária acontecendo, pelo traço do arquiteto, pelo projeto, pelo entendimento que o arquiteto teve, humildade em ouvir, não só humildade também, a responsabilidade de ouvir, né? O profissionalismo de saber ouvir o nosso cliente. Sim. E eu vi que um projeto com assinatura, com a nossa assinatura ali, se valorizou a ponto de despertar um sonho de consumo. De um amigo. De um amigo. Agora, faz um paralelo contrário ao que você está falando sobre imóveis, projetos com 2, 3 anos estarem arcaicos no tempo. Isso dói meu coração. Isso dói meu coração. Porque você vai gastar 3 vezes. Você gastou para fazer. Exato. Você vai gastar para desmanchar e vai fazer de novo. E talvez não tem jeito nem de arrumar. Exatamente. E vai ficar aquela dor assim, meu Deus, porque eu não investi em um projeto. Um dos melhores investimentos, primeiro é a compra do seu terreno. Sim. É lógico, você vai ter que comprar um lugar para construir, quando é a construção. Mas o melhor investimento que alguém faz quando vai construir, faça um bom projeto de arquitetura, invista. Exato. O Luiz, nas minhas redes sociais, em tudo que eu tenho falado, a minha ideia é unir o mundo. Uhum. Arquiteto, engenharia, corretagem, decoração, paisagismo. Isso tudo é necessário para que a moeda imobiliária fique a cada vez mais forte. Para que a moeda imobiliária seja realmente um grande ativo para a família. Uhum. Nós estamos falando aqui de uma moeda imobiliária para a família. E eu tenho batido muito na tecla. Projeto é fundamental para que a sua moeda imobiliária valorize a cada vez mais. Para que a sua moeda imobiliária seja valorosa e atemporal. Então, gente, nós estamos aqui com um expert, um cara diferenciadíssimo. Analisa, busca entender com quem que eu estou falando, Luiz Márcio. Você vai ver que é um arquiteto de sucesso, que tem resultado, que tem projeto, que são projetos atemporais. E eu posso falar isso porque eu vivo o mundo imobiliário na ponta. Eu já conheço os projetos dele, eu já conheço a casa dele. A última casa que ele produziu, ele nem sabe. Eu entrei, o cara falou assim, Luiz Márcio. Eu falei assim, meu Deus. Uhum. Virei pro cara e falei assim, ó, daqui 15 anos a sua casa está atemporal. É uma moeda valiosa. Daqui 15 anos. É esse tipo de projeto que você, que pensa em construir, tem que buscar. Que não seja com o Luiz Márcio. Eu não tô aqui para vender o Luiz Márcio. Tô aqui para vender sobre o mundo imobiliário e a importância de você ter um projeto. Porque, vamos falar, Luiz, cara, você não consegue fazer todos os projetos. Você não vai fazer todos os projetos. Você pode consultá-lo para buscar o Luiz Márcio e eu indico ele. Mas procure um profissional que vai fazer com que a sua moeda valorize a cada dia mais. Uhum.
Tô certo? Tá certíssimo. Tem um cliente nosso, há 20 anos, a gente fez o projeto dele. Olha isso. Há 20 anos. E agora, a casa fora de condomínio. E agora ele quer ir para... Aí as filhas saíram, né? Estão em Barcelona e tudo, São Paulo, Rio de Janeiro, aliás. E tá ele e a esposa na casa. Virou moeda. Um case de sucesso. Agora, o detalhe. Ele conseguiu vender a casa dele e ele nos contratou agora, depois de 20 anos, para fazer o projeto novo dele dentro de um condomínio. Para ele e a esposa, né? De quarto para as filhas ali, quando visitarem. Mas a casa dele é completamente atemporal. É isso. Maravilhosa. E vendeu a casa. Olha isso. E aí, imagina se esse cara voltaria se o projeto dele de 20 anos não tivesse atemporal. Pois é. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque quando a gente fala assim sobre... Tem esse conceito, né, que a gente comentou agora mesmo sobre minimalismo, tudo, né? Menos é mais. Então tem tantas construções aí que a pessoa pensa que o atemporal é o limpo, aquela construção, aquela caixa. Sim. Ela é menos é mais. Então eu fico pensando assim, se o você usou um termo ali de fora que eu achei fantástico. Menos é mais como é que é o... o menos é mais é o less is more. Eu gosto do termo yes is more. O sim, o certo é mais. Olha então, isso. Por que eu falo que muitas vezes as pessoas se escondem atrás de um conceito com preguiça criativa? Menos é mais. Ó, preguiça criativa. Eu vou anotar isso aqui, cara. Pois é, menos é mais. Aí cria aquela caixa limpa que você encontra ela em qualquer lugar do mundo. O que a gente gosta de fazer? A gente faz isso, mas a gente cria aquele detalhe que é a cereja do bolo, que personaliza e que torna única, como cada um de nós é único no cenário da vida, no palco da vida. Então eu pergunto, agora o cara de cá que vai perguntar, quando que o menos é mais? Quando o menos é mais? Porque tem tantas construções aí que de mais não tem nada, tem tudo de menos, porque ela não passa uma mensagem. Você olha para a construção, quando você para, Silvio, diante de uma obra, isso é tão interessante pensar isso, que a construção, a sua casa, o seu espaço construído, corporativo e tudo, ele funciona como um espelho. Sim. Um espelho, ele reflete a sua identidade. Então, quando você para diante de uma obra de arte linda, maravilhosa, uma casa, um prédio ou uma escultura, o que for, você para e admira. Lembra das viagens que você faz aí para o exterior? Você olha, meu Deus, que coisa linda. Nesse momento está havendo um diálogo. Essa construção, sem voz, sem som, sem nada escrito, ela está falando para você. Já que você parou para me olhar, você tem bom gosto, você tem estética, você tem coerência. Então, as nossas construções, elas transmitem uma mensagem. Isso é além da muito arquitetura. Forte. Aí eu respondo, quando que menos é mais? Menos é mais quando dignifica, quando ressignifica, quando te dá um sentido, quando te leva para o próximo nível. Aí você pode falar que menos te levou a mais. Olha isso. Isso é muito forte. Quando te representa, quando te personaliza, aí eu posso falar que menos é mais. Sim. Agora, se for aquela premissa, menos é mais porque ficou clean, ficou limpo, ficou simplista. Nossa. Ficou simplista. Aí, realmente, essa construção ela vai ficar defasada mesmo. Porque menos é mais. Ficou tão simplista que você olha, não existe o apelo visual. Lembrei de uma coisa muito legal. Uma cliente nos procurou para fazer um projeto. Aí a gente fez o projeto para ela e ela pediu o seguinte. Falei, eu quero que você faça o projeto. De repente, acho que deve estar até na sua lista a pergunta aí. É uma construção que também seja comercial. A gente falou tanto sobre isso aqui, né? Que eu quero que ela também seja comercial. Estava aqui e me fala a diferença. Faz sentido, não faz? Exato. Eu quero que a construção seja comercial. Porque se eu abrir a boca... A gente falou tudo que a gente falou aqui sobre isso, para a gente não engessar, que se é muito distante, quando traz para perto a oportunidade da venda de uma transação comercial, essa construção, isso vai viabilizar a negociação. Então, o que eu falei para ela? Ela pediu uma casa que fosse comercial. Se eu abrir a boca e pensar em vender, olha, eu não estou querendo vender, não estou te querendo conduzir para um caminho que você está fazendo uma casa comercial, com essa pegada comercial. Mas se eu abrir a boca e pensar em vender, ela é comercial? Eu falei, sim, entendi o que você pediu. Estamos conversados aqui.
Fica em paz que vai dar tudo certo. Fizemos o projeto, tá? Ela analisou e tudo, deu tudo certo. Ela construiu a casa, certo? Deu tudo certo. Aí numa reunião, me chamou lá, aquele coquetelzinho lá, aquela inauguração, né? Me chamou lá, eu queria só confirmar que o pessoal tá vindo aqui no coquetel, tá todo mundo assim maravilhado com a construção, maluco com a coisa aqui. A casa tá linda, sabe? Ela tá uma joia rara aqui, dentro do que a gente conversou e tudo. Agora, me chamou no canto. Eu queria só confirmar aquilo que você falou. Queria que você me falasse de novo, porque lá soou bem no meu ouvido. A casa realmente é comercial, não é? Eu falei, não. Menina, eu te enganei. Como? Como? Meu Deus, tá tudo pronto aqui, mas você me falou que a casa era comercial. Isso, eu te enganei. Falei, não, brincadeira, deixa eu te explicar. Eu não fiz uma casa para você comercial, porque se ela fosse comercial, a própria palavra fala, ela estava dentro de uma linha comercial, dentro de preço de mercado. Silvio, vamos levar a moeda imobiliária para um patamar maior. Não, tô pronto para anotar. Um patamar maior. Eu falei para ela assim, olha, essa casa sua não é comercial. Ela é o quê, então? Você me explica? Falei, essa casa sua, ela é desejável. Caraca, velho. Ela é desejável. Aí ela me abraçou. Nossa, eu tava quase chorando aqui. Usar. Ela é desejável. Eu tava quase chorando aqui, porque você falou que ia ser comercial, agora você fala que não. Falei, comercial é qualquer uma. Qualquer uma. Qualquer uma. Agora, se você faz ela ter um apelo emocional... Que vá fazer sentido daqui 15 anos. Que seja a arquitetura da felicidade. Não faz sentido? Olha aí. Que isso? Deixa eu anotar. A arquitetura da felicidade. Senão, não tem propósito, sabe? Então, Luiz, nas suas postagens, no seu Instagram, quando nós formos terminar, eu quero que você deixe tudo aqui. Nós vamos deixar nas nossas bios aqui, nos nossos links. Eu vejo que você faz... os seus desenhos são desenhos à mão. Sim. E, cara, são maravilhosos. A gente tava conversando aqui nos bastidores, antes de você chegar, eu falei, cara, o homem faz o negócio acontecer. Eu queria fazer um pedido da moeda imobiliária. Sim. Que você desenhasse isso para nós, se fosse possível, fazer o desenho da moeda imobiliária e quem sabe se tornar a minha marca a partir do seu. Uhum. É possível esse presente que eu estou te pedindo pela moeda imobiliária? Sim, com certeza. Você consegue fazer para nós, depois a gente posta? A gente faz aí a logomarca de vocês aí, coloca uma frase aqui bacana, tudo mais, assim, vindo lá do fundo do coração, né? Show de bola, eu te agradeço muito, muito mesmo. E Luiz, um bate-papo maravilhoso. A sua profissão é uma profissão que eu respeito, admiro, e para mim, no mundo imobiliário, ela faz todo sentido, mas um sentido que vai valorizar esse conceito que eu tenho disseminado e falado muito, que é a moeda imobiliária. A arquitetura para mim é fundamental e você, arquiteto profissional, você é responsável pelo projeto que vai fazer. Então, a responsabilidade, ela te entrega 2 gumes, né? Os prós e os contras. Então, assim, quando for assumir um projeto, assuma o projeto por inteiro. Se ficar ruim, assuma. Se ficar bom, assuma também. Então, muito obrigado pela sua presença. Fantástico bate-papo, muito, muito gostoso, muito obrigado mesmo. Eu quero que você tenha esse canal aqui, a Moeda Imobiliária, como seu. Silvinho, cara, pensei nisso, Silvinho, pensei em fazer esse tipo de projeto. A Moeda Imobiliária é a sua casa. Eu criei isso aqui para nós, do mundo imobiliário. Mais uma vez, muito obrigado e as suas palavras finais, por gentileza. Bacana, eu que quero agradecer, né, a oportunidade de estar semeando ideias, né? Na verdade, a gente procura, através da arquitetura, inspirar as pessoas a viverem, né, não simplesmente o espaço projetado, mas viverem aquele plano original traçado pelo arquiteto da vida para cada um de nós. Caramba. Cada um de nós foi desenhado, pensado pelo arquiteto da vida. Então, assim, projeto para nós é uma responsabilidade muito grande. Projeto é um filho que a gente gera e a gente tem que cuidar dele. Então, se você assume a responsabilidade de fazer um projeto, a gente tem que dar informações, a gente tem que estar disposto a explicar, a visitar a obra,
e a gente tem que estar disposto a cuidar dele. Às vezes eu pergunto para as pessoas assim, você tem filho? Sim. Mas você é pai? É diferente. Você tem filha? Sim. Você é mãe? É diferente. Quem cuida? Outra... Então, assim, a gente procura cuidar dos nossos projetos, tem muita atenção, eu sou muito amoroso, né, com o trabalho nosso, muito intenso, e acredito que a arquitetura na minha vida ela é uma missão. Eu quero encerrar falando para vocês que eu sigo uma escola de arquitetura. Às vezes as pessoas perguntam, né, qual corrente de arquitetura, que nem tem escola, né? Sim. Tem várias tendências de ensino, né? Sim. Nas escolas. E às vezes eles perguntam qual que é a escola que eu sigo. Eu gostaria de terminar falando para vocês aqui que eu sigo uma escola de arquitetura raiz. O arquiteto fundador se chama Yahvé. E uma das especialidades dele é construir cidades. E cada cidade que ele constrói, ele chama de galáxia. Caramba. É esse cara que eu sigo. Meu Deus, não preciso nem falar quem é, né, cara? Pois é, ó. Luiz Márcio, muito obrigado. Quais são os seus canais? Onde que as pessoas conseguem te encontrar? Por gentileza, nós vamos deixar na nossa thumb, mas eu gostaria que você falasse. Sim. O nosso Instagram é Luiz Márcio Arquitetura, nosso e-mail luizmarcio.com, nosso e-mail. Basicamente, nesses 2 canais aí, acesso liberado aí para a construção de novos sonhos e novas histórias. Show de bola. Muito, muito obrigado, Luiz. Obrigado mesmo. Opa, tamo junto aí. Valeu demais. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Moeda Imobiliária.